Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Acho que já estão até acostumados com as nossas reflexões agora sobre o Concílio Vaticano II. Falamos tantas vezes sobre o concílio e hoje eu quero ainda me dedicar mais um programa falando sobre os principais documentos que vieram do concílio. Já falamos na outra vez em torno das constituições dogmáticas, a Dei Verbum, a Lumen Gentium e, sobretudo, a Sacro Sanctum Concilium. Hoje eu quero dizer uma palavra sobre os decretos conciliares. O concílio também produziu, ao todo, 9 decretos. São documentos menores, mas aprovados e decretados em nome do concílio. O primeiro desses é Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo. Todas as linhas, as posturas, a igreja, enfim, as raízes, documentação, tal, importante sobre o ecumenismo, especialmente com os irmãos separados da Reforma. Depois, um documento Orientalium Ecclesiarum, sobre o nosso relacionamento com as igrejas orientais. As igrejas orientais, sobretudo a igreja ortodoxa, que já saiu no século XI, como também outros pequenos cismas que aconteceram já antes disso. Então, com os orientais. O documento Ad Gentes, sobre a atividade missionária no mundo, nas outras nações, Ad Gentes, outros povos, onde a igreja deveria enviar suas forças missionárias. Então, Ad Gentes. Christus Dominus é o grande documento sobre os bispos, a missão dos bispos no mundo. Ora, esse documento fez tanto bem ao episcopado no mundo inteiro. Ele recebeu mais tarde novos documentos, especialmente o Papa João Paulo II, onde eles vão acentuando e mostrando cada vez mais a missão do bispo, mas a teologia do episcopado estava presente no Christus Dominus. Presbyterorum Ordinis é sobre a vida e a missão dos presbíteros. Portanto, aquilo que o Christus Dominus fala para os bispos, Presbyterorum Ordinis fala para os sacerdotes. Perfecte Caritatis é o grande documento sobre a vida religiosa. Impressionante como nos anos 70, 80, em toda parte se faziam seminários, cursos, retiros, longos cursos sobre Perfecte Caritatis, sobre a vida religiosa e sobre a postura religiosa a partir da raiz, da fundação, dos seus fundadores, assim por diante. Optatum Totius é o grande documento sobre a formação sacerdotal. É um documento que tenta unir os esforços no mundo inteiro por uma formação sacerdotal sempre mais primorosa, sempre mais unificada e, sobretudo, sempre mais em vista daquilo que realmente é o sacerdócio e também a vivência do celibato. Optatum Totius, formação sacerdotal. Apostolica Auctusitatem é um documento especial sobre a vocação e a vida dos leigos. Os leigos que são integrantes ativos do povo de Deus. São definidas assim como as lideranças da igreja que vive no mundo. No coração do mundo e no meio do mundo, lá são eles presença de Cristo na história. Finalmente, o documento Intermirifica foi o primeiro a ser aprovado sobre a presença da igreja nos meios de comunicação social. Todo esse trabalho que hoje se faz em rádio, televisão, jornal,
também os esforços aí da Canção Nova, partem desse documento Interminifica. Foi lá que a igreja despertou realmente para se lançar no campo da comunicação social. Também temos as 3 importantes declarações do Vaticano II. O Vaticano II, a primeira declaração, é um documento sobre a educação católica. Chamava-se Gravissimum Educationes. Sobre a educação, sobre o direito à educação e os grandes responsáveis pela educação. Claro que a igreja sempre pensa que o primeiro responsável pela educação dos filhos são os próprios pais. Depois, evidentemente, o Estado precisa colaborar, mas os pais têm o direito de escolher a escola que querem para os seus filhos. O segundo documento é Dignitatis Humanae. Este é o documento sobre a liberdade religiosa. Uma palavra que antes do concílio era inimaginável. E a igreja aprovou liberdade religiosa. Isto é, nenhum Estado pode obrigar ou impedir a religião. O ato de fé precisa ser livre. Nós todos temos esta liberdade religiosa. E hoje se insiste sempre mais sobre essa liberdade e o direito que o homem tem de ele escolher e seguir a sua religião. E o terceiro documento é Nostra Aetatis. Nostra Aetatis é sobre as religiões não cristãs e a possibilidade de um diálogo com eles. As religiões, as grandes religiões monoteístas do mundo e a fraternidade universal que nós devemos ter com todas as religiões e precisamos respeitar as longas tradições religiosas que, em muitos casos, já passam dos milhares de anos. Uma palavra especial sobre Perfecte Caritatis, que mexeu tanto na vida religiosa. As congregações, a partir do concílio, promoveram cursos e mais cursos sobre Perfecte Caritatis. Mas a questão é a seguinte: e as irmãs de hoje, as irmãs atuais, será que elas já leram este documento? Já conhecem o conteúdo profundo deste Perfecte Caritatis? Assim também os bispos promoveram na década de 70, 80, tantos encontros e estudos, palestras, cursos inteiros sobre Presbyterorum Ordinis. Toda aquela geração conhecia perfeitamente esse documento conciliar. Mas os nossos padres atuais, quem será que já leu esse documento todo? Acontece que ficou um pouco assim como um documento à prateleira, mas ele deveria fazer parte do dia a dia, para nós sabermos exatamente o que a igreja espera de cada sacerdote ou de cada religioso ou religiosa. Quem entrou para o seminário ou para o sacerdócio depois dos anos 70 vai estudar os documentos conciliares a partir da história. Fazem parte da história, fazem parte de uma grande, uma rica história. Foi, sem dúvida, o maior acontecimento da igreja no século XX, mas se a gente hoje não faz um esforço de trazer para a nossa mesa os grandes documentos que falam diretamente para nós, eles continuam lá, não mexendo com a nossa vida. Eu queria dizer uma palavra final ainda, no dia de hoje, sobre os documentos pós-conciliares. Porque feito o concílio, que terminou então a 7 de dezembro de 1965, viria depois um grande trabalho, especialmente em Roma, para a confecção dos novos documentos oficiais da igreja. E isto demorou muito. E foi certamente lamentável que tenha demorado tanto tempo. Por exemplo, o novo missal. O novo missal era preciso que ele fosse feito cada um na sua língua.
Então, o português tinha ainda esse problema. Nós temos que sempre combinar com Portugal e com as colônias da África para termos um missal único com o português, que eles também entendessem e que nós, ao mesmo tempo, pudéssemos nos sentir em casa com a liturgia. Então, apenas em 1968, tivemos um missal oficial definitivo, aprovado agora por Roma e fruto do Concílio Vaticano II. Muito importante. O novo texto do breviário, a liturgia das horas. No começo era a oração do tempo presente. E após longa insegurança, durante algum tempo, praticamente não tendo e tendo algum livro, já não se estudava o latim. Então, de repente, ficaram sem. Em 1969, veio então a aprovação oficial da liturgia das horas, que nós usamos até os dias de hoje. Porém, o novo Código do Direito Canônico, que começou a ser estudado já na década de 70, foi aprovado apenas em 1983. E essa longa espera fez muito mal à Igreja. Mas mais mal fez a falta de catecismo. Com o Vaticano II, o velho catecismo foi abolido. E nós ficamos sem catecismo, imaginem só, até 92. Só em 92 foi promulgado o novo catecismo da Igreja Católica, traduzido em português, mas oficialmente lançado no Brasil em 1994. Portanto, foi um longo tempo, 30 anos, que nós ficamos sem catecismo, e isto fez muito mal a uma geração inteira de cristãos que cresceram e não conheciam o catecismo. Mesmo assim, quero dar a todos, hoje também, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.